Vocês já viram crianças que apresentam sintomas urinários como ter que sair correndo para o banheiro, que se chama de urgência miccional, ter pequenos escapes de urina na roupa ou mesmo encharcar a roupa íntima, o short ou a calça. Crianças que têm um aumento da frequência urinária, urinam, passam de 1 hora sem ter que ir ao banheiro, ou mesmo aquelas que prendem muito o xixi, demoram muito para ir ao banheiro, muitas vezes ficam se apertando, apertam o genital, cruzam as perninhas, ficam nas pontas dos pés. Vocês já viram sintomas como esse? É sobre isso que nós vamos tratar hoje. A disfunção do trato urinário inferior. A disfunção do trato urinário inferior nada mais é do que a persistência de sintomas urinários, quando na verdade não esperaríamos que eles persistissem. Nós sabemos que a partir dos 5 anos de idade a criança urina igual a um adulto. Isso quer dizer que ela tem a mesma capacidade da bexiga de um adulto? Não. A bexiga da criança é menor do que um adulto. No entanto, a bexiga ela tem 2 fases, uma fase de armazenar e uma fase de esvaziar. Para armazenar a urina, ela precisa se encher em repouso, ou seja, sem contrair involuntariamente, num volume que seja socialmente ajustável, em outras palavras, que ela não precise, que a pessoa não precise ir ao banheiro muitas vezes, ou que não retenha muita urina, e que haja continência urinária, que não haja escape de urina durante o enchimento da bexiga. A outra fase é a fase miccional. Na fase miccional é preciso que o esfíncter, a musculatura do assoalho pélvico, ela relaxe para que a bexiga contraia livremente, expulsando o fluxo da urina num volume adequado e de uma maneira que o jato urinário seja satisfatório. Quando a criança passa dos 5 anos de idade e algumas dessas fases de armazenamento ou esvaziamento ela não se dê adequadamente, o que haja esses sintomas urinários, nós consideramos que ela possua o que apresente a disfunção do trato urinário inferior. Qual é a consequência da disfunção do trato urinário inferior em crianças? Obviamente, apresentar sintomas como urgência para urinar e incontinência urinária, psicologicamente é muito ruim. As crianças sofrem com esses sintomas. Há risco de bullying e, obviamente, são sintomas que vão fazendo com que, principalmente naquelas crianças mais vulneráveis do ponto de vista psicológico, que elas comecem a apresentar baixa autoestima, irritabilidade, isolamento social. Uma outra consequência da disfunção do trato urinário inferior é a infecção urinária. O principal mecanismo de defesa contra a infecção é o esvaziamento da bexiga. Se a criança ela guarda mais urina na bexiga, retarda muito o ato de urinar, é possível então que as bactérias, nesse meio de cultura, elas possibilitem que cresçam, que aumentem o seu volume e, portanto, havendo uma chance maior de invadir a parede da bexiga, causando a chamada infecção urinária. Portanto, a maior causa de infecção urinária após o desfraude é a disfunção do trato urinário inferior. Um outro sintoma associado à disfunção do trato urinário inferior é a constipação intestinal. Por que isso acontece? Porque o intestino e a bexiga eles nascem embriologicamente juntos e se separam à medida que o feto ele vai amadurecendo. Portanto, a inervação tanto da bexiga quanto do intestino ela segue o mesmo trajeto, indo pelos mesmos nervos na medula espinhal e atingindo as mesmas áreas do cérebro. Portanto, sintomas urinários são muito associados ao que se chama de prisão de ventre, que é a constipação intestinal. E mais, nós mostramos em um trabalho que nós publicamos numa revista internacional, que quando esses sintomas eles vêm em conjunto, 50% das crianças apresentam sintomas comportamentais ou emocionais que são dignos de nota e que mereceriam pelo menos uma triagem com um psicólogo.
Sendo assim, é muito importante identificar para qualquer criança que apresente sintomas urinários, sintomas miccionais, se elas apresentam também a constipação intestinal. E os sintomas urinários, eles estão associados a alterações psicológicas. E há várias explicações para isso. Primeiramente, porque a própria alteração para urinar, sintomas de urgência miccional e a perda urinária por si só desagradam a criança e causam alterações emocionais. Mas não só isso. A bexiga, isso é muito interessante, ela emite sinais na sua inervação indo até o cérebro, justamente em áreas que chamam girossímbolo e córtex pré-frontal, que tem a ver com a interpretação das emoções, com a ansiedade, com a tomada de decisões. E não é raro crianças com sintomas urinários apresentarem, por exemplo, transtornos do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, sintomas irritadiços, alterações comportamentais como isolamento social, grande ansiedade e transtorno opositivo desafiante, que se chama TOD. Sendo assim, crianças que apresentam alterações urinárias devem também ser investigados pelo médico se existem alterações psicológicas associadas. O diagnóstico da disfunção do trato urinário inferior ele é eminentemente clínico, por meio da anamnese, que é a coleta da história do paciente, que no caso da criança, os pais têm um papel importante nessa investigação. Importante perguntar se a criança tem que sair correndo para o banheiro, né? Tem urgência miccional, se existem escapes de urina na roupa, se a frequência urinária ela é aumentada ou ela está diminuída, e se a criança faz manobras, faz posturas para evitar a perda urinária, como cruzar as pernas, apertar o genital, ou ficar na pontinha dos pés, né, quando há urgência para urinar. Portanto, o diagnóstico é clínico. Se houver dúvidas com relação ao diagnóstico, é importante fazer o diário miccional, que é o registro de quanto que a criança bebe de líquido, o horário que ela bebe e quanto que ela urina e o horário que ela urina, anotando se nas micções há a presença da urgência para urinar e também se há perda urinária. Então, o diário é um adjuvante importante na história clínica, principalmente naqueles casos em que o diagnóstico da disfunção do trato urinário inferior ele está ainda um pouco incerto. Um exame importante no diagnóstico da disfunção do trato urinário inferior é a urofluxometria. O que é a urofluxometria? Basicamente, é um registro que nós temos da força do jato urinário. A criança ela urina como se fosse urinar em casa, não há nada invasivo, nenhuma sondagem, absolutamente nada. Então, esse fluxo urinário ele é anotado e é registrado como um formato de uma curva, em que nós dizemos que quando a curva ela é em sino, seria um fluxo urinário normal, ou quando ela está alterada, seja irregular ou seja intermitente, nós então acreditamos que essa criança ela não está relaxando o assoalho pélvico, não está relaxando o esfíncter uretral no momento da micção, nós então a classificamos como sendo portadora de uma micção disfuncional. Um outro exame que ajuda no diagnóstico da disfunção do trato urinário inferior é a ultrassonografia com medida de resíduo pós-miccional. E o que é a medida de resíduo pós-miccional? Basicamente, é anotar quanto que existe na bexiga, quando ela está cheia, por meio de ultrassonografia. Após isso, pede para a criança ou adolescente urinar e retorna ao ultrassonografista para que seja avaliado quanto que ficou de urina na bexiga e esse volume ele é anotado. Nós acreditamos que seja basicamente normal quando esse resíduo pós-miccional ele é menos de 10% do que a capacidade que a bexiga tem. Existe uma formulazinha que o médico calcula a respeito disso e a partir daí,
Se o resíduo pós-miccional é considerado elevado, nós acreditamos que o esvaziamento da bexiga não está adequado e medidas específicas para isso são lançadas. Muita gente me pergunta se é necessário realizar o estudo urodinâmico para o diagnóstico da disfunção do trato urinário inferior. Esclarecendo, o estudo urodinâmico é um exame invasivo, onde é passado uma sondinha na uretra, uma sondinha no canal retal, e que tem o objetivo de avaliar como estão as pressões dentro da bexiga, tanto no enchimento da bexiga quanto no esvaziamento. Para a bexiga neurogênica, ou seja, quando há alterações neurológicas, o estudo urodinâmico ele é importantíssimo. No entanto, nos casos de disfunção do trato urinário inferior, nós solicitamos o estudo urodinâmico em situações muito específicas, principalmente nos casos refratários ao tratamento ou quando há um resíduo pós-miccional, uma quantidade de urina que permanece na bexiga muito acentuada. O que nós fazemos é uma urodinâmica não invasiva, por meio da urofluxometria, por meio da ultrassonografia com medida de resíduo pós-miccional e por meio do diário miccional. Depois de diagnosticar a disfunção do trato urinário inferior, é importante que essa criança ou adolescente seja tratado. E esse tratamento da disfunção ele se dá de forma multidisciplinar, preferencialmente como nós temos feito tanto do ponto de vista da clínica privada como do serviço público. É importante tratar a constipação intestinal, é importante avaliar a criança do ponto de vista psicológico e encaminhar para tratamento se necessário, e haver no serviço uma fisioterapeuta que possa tratar a criança tanto do ponto de vista de técnicas de eletroneuroestimulação quanto de biofeedback. Existem medidas específicas que nós chamamos de uroterapia padrão e que nós orientamos as crianças a realizarem algumas medidas, como, por exemplo, não passarem de 3 horas sem urinar, porque o acúmulo de urina provoca infecção e prejudica a bexiga, fazer com que ela não postergue a micção quando tem vontade para urinar, então que seja reconhecida quando há manobras de contenção, como cruzar as pernas, segurar os genitais, ficar na pontinha dos pés quando vem a vontade de urinar, ingerir bastante líquido, porque vai fazer com que a bexiga ela cicle e o aumento da ingestão de líquido melhora também o esvaziamento intestinal e fazer com que ela siga, obviamente, todas as orientações dadas pelo médico. Quando a uroterapia padrão ela não resolve, medidas específicas, algumas baseadas em técnicas de fisioterapia, que nós chamamos de uroterapia específica, por meio de eletroestimulação, ou treinamento do esfíncter uretral, do assoalho pélvico, por técnicas de relaxamento muscular durante a micção, que nós chamamos de biofeedback. Outras vezes são necessárias medicações que vão fazer com que a bexiga ela diminua a intensidade de estímulo e, portanto, reduza essa imperiosidade, essa vontade súbita, intensa de urinar, que nós chamamos de urgência miccional. Essas medicações elas são baseadas muitas vezes em medicações que atuam nos receptores da bexiga, receptores chamados muscarínicos, receptores adrenérgicos. Numa mensagem final, eu gostaria de dizer que aos pais, aos professores, aos médicos que lidam com crianças, que prestem atenção, obviamente essas crianças já estão desfraldadas, como é que é o hábito miccional? Há alguma persistência de sintomas como urgência para urinar, como retardo da micção, como escapes de urina durante o dia? Se sim, essas crianças precisam ser avaliadas, já que é um fator de risco importante para vários problemas, como a constipação intestinal, como alterações psicológicas, tanto do ponto de vista de alterações emocionais como comportamentais. Existem várias medidas que podem ser tomadas e que a grande maioria das crianças
vão ter uma micção plena, uma bexiga saudável e, portanto, merecem ser vistas pelo especialista.